Eu gostaria já que pegar um outro gancho aí no que você disse, quando você começou a falar de São Tiago, né, das obras, né, da gente fazer as obras, né? E eu acho que isso tem que ficar bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de como fazer essa interpretação, de como ler, né, essa passagem lá de São Tiago, né? Eu estou me referindo aqui à passagem lá da carta, né, de São Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17, que ele fala assim: assim também é a fé. Se não tem as obras, está morta em si mesma. Então, e aí depois, mais adiante, um pouquinho, no 18, ele fala o seguinte: de fato, alguém poderá dizer-lhe: você tem a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei pelas minhas obras a fé. Estou pegando a tradução da Bíblia Pastoral. Então, gente, é muito importante a gente ter em mente o seguinte, que as obras, ela é o filho da fé. Vamos colocar uma linguagem mais acessível, né? Para que a gente possa entender. Então, o que São Tiago diz aqui é que você tem que agir, né? Você tem que seu agir, as suas ações, ela tem que ser coerente com a fé que você prega, com a fé que você acredita, né? Naquilo que você acredita. Então, quando ele diz que a fé, né, mostra, você tem a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a fé sem obras e eu lhe mostrarei pelas minhas obras a fé. Então, quando ele fala que ele vai mostrar a fé dele pelas obras que ele faz, ele está dizendo que a fé dele é uma fé coerente com as obras que ele faz, né? Então, na realidade, o que ele diz é que a fé, né, vai gerar a obra, né? Não existe uma obra sem fé. Pelo menos a agradável a Deus não existe. Nós temos que ficar muito esperto, porque tem uma teoria aí de cristãos anônimos dentro da igreja que diz que você, sem conhecer Jesus, né, sem conhecer a Deus, desde que você faça obras boas para a humanidade, né, você já é um cristão, né? Não é bem assim não, né? Nós todos somos filhos de Deus, todas as criaturas, né? Todas as criaturas somos filhos de Deus, né? Cristãos e não cristãos, né? E isso, nesse ponto aí, é uma verdade realmente. Mas nós precisamos aderir ao projeto de Jesus. Nós precisamos, né? Essa graça, né? Essa adesão, né? Que o meu irmão falava, né? É o nosso querer, é a nossa vontade, né? Primeiro Deus infunde a fé em nós, né? Mas depende da nossa resposta. Qual será a nossa resposta? O primeiro passo é sempre de Deus, né? O primeiro passo é sempre dele. Ele nos criou, né? Ele vai colocando a graça em nós, ele coloca também a fé, né? E aí depende agora do quê? Da nossa resposta. É o segundo passo. O primeiro passo é a iniciativa de Deus. Você tem tudo, né, para aceitá-la ou não aceitá-la. E aí, por isso, né, nós temos aí o livre-arbítrio. Meu irmão falava da vontade livre, né, do aceitar livremente. Então, na realidade, né, eu falava dessa teoria de cristãos anônimos, que diz que você, às vezes, só fazendo o bem, sem nunca ter visto ou falar de Jesus, né, você já está justificado, digamos assim. Não é bem assim que é feito, né? Não é bem assim que a palavra de Deus fala para a gente.
nós precisamos conhecer Jesus. Aquele que me conhece fará, né, as minhas obras e maiores até as obras do que eu faço. Jesus falou isso para a gente. Mas é necessário conhecer Jesus. Por que é necessário conhecer Jesus? Porque eu só amo aquilo que eu conheço. Né? Eu não tenho como... Santo Agostinho falava isso, né? Eu só amo aquilo que eu conheço. Se eu não conhecer, eu não tenho como amar. E é um outro ponto também interessante, né? Que além de nós esquecemos que Jesus, né? Que Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Às vezes a gente fica, né, né, tão seduzido às vezes, ou tão, né, pelas coisas mundanas, o materialismo e tal, que a gente esquece que Deus é uma pessoa. Né? A própria doutrina vai dizer, né, o nosso Deus é uno em 3 pessoas. E para você amar uma pessoa, né, você precisa relacionar-se com ela. Né? Você tem que ter uma relação com aquela pessoa. E quanto mais você vai se relacionando com a pessoa, né, mais você vai conhecendo a pessoa. E aí, aonde entra a fé nisso? A fé entra, né, no relacionamento. A fé vai fazer com que eu tenha certeza que eu estou relacionando com Deus, né, que é uma pessoa. E eu preciso relacionar com Ele para quê? Para que eu conheça Ele mais, para que eu ame Ele mais e para que eu faça as obras agradáveis a Ele. Não basta só fazer as obras, né, sem conhecer a Deus. E aí o conhecer no sentido também amplo, né, o conhecer no sentido de conhecer a sua doutrina, né, de conhecer Jesus, que, né, o Deus que se revelou, mas também de o conhecer no sentido amplo, né, de aceitar o que ele veio, né, nos mostrar, aceitar os seus mandamentos. Né? E isso tudo é pela fé. Eu aceito porque Deus não me pode enganar, né? E Ele não se deixa enganar e Ele não nos engana também, porque Deus é amor e o amor não engana ninguém. O amor, meu irmão falava da verdade, né? A verdade é Jesus, é Deus, né? Fora de Deus não existe verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase, né? Com a má interpretação dessa passagem aqui de São Tiago, né? A fé sem obra é morta, mas a obra sem fé é estéril, né? Ela não tem mãe. Na realidade, é importante que fique bem esclarecido isso, né? A obra, ela é filho da fé. A obra sempre é filho da fé. Para ter a obra tem que ter uma mãe, e a mãe da obra é a fé. Se eu faço uma obra sem fé, na realidade eu estou jogando fora ali o que eu estou fazendo. Porque na realidade não tem mãe, não tem fé. Eu necessito da fé. Não existe filho sem mãe. Todo filho tem uma mãe. Todo filho tem uma mãe. E é a fé que vai me impulsionar, né? A fé que a mãe vai me impulsionar a fazer essa obra agradável a Deus. Porque senão eu corro o risco, né? Eu fico sem parâmetro. Eu corro o risco de fazer coisas boas, digamos assim, aos olhos humanos, né? Mas como eu não tenho fé, né? Como eu não conheço a Deus, eu não sei se aquilo realmente é agradável aos olhos de Deus. E aí eu começo a sujeitar, né, aos ensinamentos as verdades mundanas e não as verdades que Deus veio me revelar. Então é muito importante a gente tomar cuidado com essa passagem. E por isso São Paulo, lá em Efésios, né, ele vai dizer para a gente, né, que vai corroborar, né, na realidade vai, né, corroborar com essa frase de São Tiago. Veja que não vai contradizer,
vai complementar, né? Uma complementa a outra. Então, São Paulo, na sua carta aos Efésios, vai dizer assim: de fato, é pela graça que vocês foram salvos por meio da fé. Então, o que o meu irmão estava dizendo. A iniciativa primeiro é de Deus. É a graça de Deus que nos infunde a fé. E aí depois nós temos a nossa parte, que é a adesão a essa fé, a essa graça de Deus. Então, de fato, é pela graça de Deus, né, que vocês foram salvos por meio da fé. Aquele que acredita, aquele que vai acreditar. E isso não provém de vocês, mas é dom de Deus. Não vem das obras. Aqui São Paulo fecha magnificamente. Não vem das obras. Então, na realidade, primeiramente vem da onde? Lá da graça de Deus. E pela fé eu faço a adesão a Deus. Eu faço a adesão ao projeto de Deus para mim, né, para o meu irmão, tal. Eu faço essa adesão de levar também a palavra, de ser testemunho da palavra, né, onde eu for, no meu trabalho, na minha vida social, em qualquer lugar que eu estiver, né, nesse mundo. Então eu começo a ser testemunho vivo do Evangelho. Às vezes, até mesmo sem falar, né, só na nossa ação. É óbvio, se falar, melhor ainda, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado de falar, de falar uma coisa e fazer outra coisa, né? Na realidade, é necessário ter essa coerência. Então, por isso que São Tiago vai dizer na sua carta a coerência. As minhas obras, elas têm que ser coerentes com a minha fé. Né? A minha fé vai produzir essas obras agradáveis a Deus. E essas obras é coerente à minha fé. Então é importante a gente frisar essa parte para a gente não cair também somente no ativismo, né? Dentro da igreja, dentro da comunidade, para a gente achar que nós somos salvos pelas obras e aí eu me desprendo, eu não preciso ter mais fé. E aí isso abre uma brecha para que eu coloque todas as religiões, vamos dizer assim, né, todas elas como meio, vamos dizer assim, para chegar a Deus, como caminho para chegar. E não é bem assim, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente colocar as obras em detrimento da fé, vai chegar uma hora que a igreja se torna uma ONG, né? E aí eu não vou precisar mais de igreja para ser salvo, não vou precisar mais da doutrina do Senhor, não preciso mais de Jesus, porque eu me salvo pelas obras. E aqui eu não estou dizendo que não é para a gente não fazer as obras, né? Seja uma obra de caridade, seja uma obra também espiritual, né? Dar conselhos, alimentar os doentes, né? Dar conselho aos aflitos, consolar os aflitos, as obras espirituais e as obras, né, corporais da nossa doutrina. O catecismo também vai dizer das 7, né? São 14. São 14, são 7 obras espirituais e 7 obras corporais. E isso tudo, né, tem ali uma força, né, que vai fazer a gente fazer isso tudo, que é a fé. A gente é movido pela fé.